eu parto do princípio que tudo dá para ser melhorado, tudo dá para ser incrementado. A dificuldade, Silvio, de ter esse tipo de raciocínio é que quando você diz a uma pessoa que algo pode ser melhorado, a pessoa ela pode entender que aquilo que foi feito não foi bom. Oi, gente, começando mais um episódio, ou começando o episódio de 2023 com o Rodrigo, meu mentor, aliás, mentor do Michel. Filho, perdoa o papai, tá certo? Papai pegou o seu mentor, tá certo? Então, que bom estar com você. Que honra trazer você aqui no Vira o Jogo. Que honra começar esse ano do teu lado. E aí, o microfone é teu. Agora você se diverte, se apresenta e vamos bater um papo. Tá, eu creio que se eu começar a falar de vocês, de você, do Michel, da sua, a gente vai gastar o 2023 que temos pela frente. Então, é só carinho, é só admiração. A nossa rede ficou muito feliz quando soube que eu vim aqui. Te mandaram um abraço gigante, que de fato você sempre fez a diferença para nós na empresa, especialmente durante a pandemia, quando você teve, como você é sempre disponível e alto astral. Então você conta comigo para o que você precisar para o resto da vida. Uau! Alguém pode me salvar agora? Eu já vou começar. E aí eu queria, olha aqui, ó. Você falou da pandemia, olha aqui, ó. Alpha Graphics, a Asher aqui, ó. Depois a gente tira uma foto. E aí eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco desse projeto, porque o Rodrigo tem uma característica, algumas, mas assim, o coração, não tem dúvida. Mas uma das coisas que eu acho que é impressionante é a visão que ele tem das coisas e como ele faz as coisas impossíveis acontecer assim de um jeito possível, que as pessoas falam assim, não, isso não vai rolar, isso aqui. Fala, não, vai rolar sim e vão fazer acontecer. E aí, no meio da pandemia, quando a gente não podia sair de casa, que a gente não tinha o que fazer, que a gente realmente não sabia o que fazer, eu recebo um telefonema teu, agora você conta da onde veio essa inspiração, o que aconteceu que de repente, depois a gente fala um pouco mais do projeto. Quando começa a pandemia, e uma das, talvez, os maiores desafios que eu passei como líder da organização ali, era manter o otimismo, a parte positiva, mas realista do que estava acontecendo, sem esconder nada, mas ao mesmo tempo, você passar essa mensagem positiva, mas sofrendo no dia a dia foi talvez o primeiro desafio. Eu não podia mostrar fraqueza, porque se a pessoa que está no comando mostra fraqueza, isso acaba disseminando. Tinha que ser exatamente o oposto. E aí, naquela oportunidade, eu listei, junto com o Michel, junto com o Rogério, que são os meus grandes alicerces ali da empresa, eu listei com eles pessoas que a gente queria ter por perto naquele momento, que eram pessoas que iam ajudar a nos levantar ou a não deixar cair e transmitir coisas boas para a rede. Então você, óbvio que entrou numa lista prioritária de pessoas que poderiam trazer mensagens boas para a rede. E aí construir esse projeto que foi interessante, porque a gente já fazia os exercícios lúdicos de forma presencial nas nossas convenções, de repente fazer numa folha de papel ali, num desenho. E aí você, óbvio, com toda a sua forma de se comunicar, fez o nosso exercício, criou nossas bases, nossos suportes, nossos alicerces, fez a gente refletir. E aí o que a gente fez depois, no final, que aí foi uma surpresa a você e a todos que participaram, foi materializar a imagem da casa numa caneca de presente. Mas muito mais importante, Silvio, para que todo mundo pudesse ter a oportunidade de tornar aquilo um momento mais longo, não apenas aquela 1, 2 horas que a gente passou, mas como eternizasse aquele momento. Cara, eu fico super emocionado, desculpa. Era um momento que a gente precisava estar junto. E como a gente tinha que criar essas conexões, né? Então,
E como é que a gente saía para comprar material e tudo fechado e tudo não sei o quê. E a gente acabou criando uma casa com conexões e tubos de plástico. Lembra? Foi no virtual tal, e todo mundo desenhando as casinhas tal, e não sei o quê, aquela coisa. E aí, de repente, você fala assim, eu vou mandar as canecas. Aí todo mundo olhou e falou assim, o mundo tá parado, né? E a coisa mais incrível, o Padovan, que é diretor do Senai, de São Caetano, me liga um dia e fala assim, aquele cara mandou a caneca, bicho. Eu recebi a caneca do cara. Eu preciso conhecer o cara. Aliás, precisamos fazer uma conexão entre você. Prazer. Cara, então, é incrível essa tua visão de realmente... E aí um beijo especial pro Michel e Lian, né, tá certo? Isso. Que não é o meu Michel, mas também é meu Michel, que eu falo que... É nosso. É nosso Michel e pro Rogério também, que é um querido. Então, um beijo especial, mas assim, muito especial pra vocês dois. E, aliás, a gente podia fazer um internacional. O Michel tá em Portugal, né? Tá lá. Então a gente podia fazer um internacional com ele, com o Rogério. Tem uns projetos chamados Conexão Gente, porque vou contar uma grande novidade pra vocês. Esse é só o primeiro capítulo com você. Esse é só o primeiro episódio com você, que a gente vai... E de repente... Mas anterior a isso também, você foi pioneiro. A gente tá falando agora com a SO, né? Um dia, né, o Rodrigo liga pra mim e fala assim, tem uma convenção da Alpha Graphics, eu quero que você participe e tal, não sei o quê. Primeiro foi uma que você levou paleta mexicana, que ninguém tinha... Você levou um cara para fabricar sorvete para não sei quantas mil pessoas. Aí você já começou fazem bons anos atrás, 5 anos. Era o meu irmão que era envolvido nesse. Ah, sim. E foi uma forma de ajudá-lo também a... porque você é muito família. É um negócio... E é uma loucura, porque na época ninguém sabia o que era paleta e... Bom, enfim. Aí... Vai vendo, gente. Aí vamos fazer a convenção. Tá bom. Como é que foi a convenção? Conta pra galera. Eu não vou... Conta você que você aprontou. A gente já tá falando do ringue. Do ringue. Porque... Não, conta as duas. Ou conta as todas que a gente tava junto. É que essa do ringue, que é a convenção que acontece pré-pandemia, a gente faz, né? Essa convenção ali com 400 pessoas. Mas o nosso jeito é de ter as pessoas próximas. Então, a forma como a gente construiu a convenção foi com aquele palco central, com as pessoas em volta. Estão entendendo, né? Mas o objetivo principal dali era a proximidade de todas as pessoas assistindo, de ter aquele calor humano que a nossa empresa tem. Sim. Mas, ao mesmo tempo, foi uma forma de provocar e de tirar de zona de conforto de grandes palestrantes que estavam lá, porque você falar com pessoas que estão ao seu lado, nas suas costas, e ter que ter uma movimentação, uma dinâmica diferente, foi um desafio. Foi a primeira vez que eu fiz uma convenção naquele formato. Então, o que a gente... Sempre quando a gente vai formatar uma convenção nossa, a gente sempre pensa assim, como ter uma grande... Interação. Uma grande interação diferente. Toda vez existe um jeito diferente de fazer as coisas. Como experiência mesmo. Todo mundo, é muito difícil, alguma das nossas convenções, alguém não lembrar de algum fato relevante ali. A gente encontra, a gente vai, porque eu sou seu cliente, independente, eu sou seu cliente. Eu vou na loja e falo, o Silvio tá na loja, o Silvio tá na loja. Temos que fazer uma brincadeira e tal. Tinham 400 pessoas. E o ringue, e eu no meio. E você no meio. Aliás, você entrou com a música do rock. Eu entrei... Aquela foi interessante, porque eu entrei lutando. Você entrou lutando, e as pessoas, geralmente... Na verdade, assim, todas as nossas convenções eu entro fantasiado de alguma coisa e geralmente as pessoas não esperam o que vai... Não sabem o que vai acontecer. Então, já entrei numa convenção andando de skate, como De Volta para o Futuro. Eu nunca tinha andado de skate. Olha, não combinamos nada, olha o carrinho. Não combinamos nada, tá aí o carrinho. Já entrei de Darth Vader com voz metalizada de Darth Vader, já fiz várias coisas. E essa do ringue foi interessante porque a gente contratou boxeadores profissionais para lutar. Só que quando eles entram na vibe, eu acho que quando eles entram no ringue, eles se esquecem que quem está do lado era um simples presidente de empresa. E que não podia apanhar ali. Então, naqueles momentos ali, acho que eu encerrei a abertura 1 minuto antes, não tinha ido a nocaute antes
antes da apresentação. Mas a hora que acaba ali, tira a minha fantasia, minha roupa, sou eu, e aí começa a brincadeira toda. Não, mas um dia maravilhoso. Não, foi um dia... Todos são, né? Inesquecíveis e tal. Aquela você fez o do origami. Foi do origami, E na outra você fez a do carrinho. A do carrinho, exatamente, a do carrinho. Agora, do origami você imagina, né? Você fazendo origami 360 graus. Cara, é uma coisa assim que... Cara, pra gente é uma coisa inesquecível. É uma coisa... Bom, tá com você é sempre inesquecível. Então, da onde vem essa inspiração? Da onde vem essa criatividade? Da onde... Como é que o Rodrigo acorda de manhã cedo e fala, vou fazer um ringue ali, vou botar os caras no meio? Explica pra gente, ou pelo menos estamos começando o ano. Como é que a gente começa o ano sendo diferente? Eu parto do princípio que tudo dá para ser melhorado, tudo dá para ser incrementado. A dificuldade, Silvio, de ter esse tipo de raciocínio é que quando você diz a uma pessoa que algo pode ser melhorado, a pessoa ela pode entender que aquilo que foi feito não foi bom. Então precisa deixar claro que a entrega, esse nosso capítulo hoje, a gente pode fazer um capítulo nota 10 que te agradar a audiência, mas a gente pode naturalmente sentar e dizer, cara, o que a gente pode fazer de melhor para o próximo? Então, é um processo que eu creio que é de evolução constante de qualquer negócio. Então, essa caneca ficou legal, ficou maravilhosa? Beleza. O que dá para fazer de legal na próxima? Podemos, além da caneca, mandar um caderno para a pessoa escrever os sonhos. Veio junto. Não, mas para a pessoa poder... E aí dar um recado claro para a pessoa poder escrever os sonhos dela. O que a gente pode fazer na próxima? Puxa, vamos entregar junto uma camiseta. Então, você pode contar histórias novas, muitas vezes sobre uma ótica diferente. Isso, eu creio que isso dá para nós fazermos na empresa, mas dá para fazer em todas as nossas relações pessoais. Eu posso fazer uma avaliação de como foi o nosso último ano de relação. Eu posso dizer, foi ótimo, mas eu posso dizer, 2023 pode ser ainda melhor. E aí, a partir daí, se concentrar e não falar por falar, colocar energia para fazer acontecer o que tiver ao seu alcance. Tá? Então, tudo que a gente faz lá, a cultura que a gente passa na Alphagraphs é sempre de melhoria constante. E a outra parte quando a gente não consegue atingir algo que a gente projetou, uma meta, um objetivo, a gente sempre olha para dentro primeiro. Sempre olha para dentro. E aí, se a gente não consegue algo, se eu não consigo algo, eu falo, cara, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu usei todos os recursos que estavam disponíveis. Se a resposta não for sim para as duas, eu não tenho absolutamente o direito de terceirizar uma responsabilidade. Então a gente puxa muito a responsabilidade para nós, para tornar as coisas sempre melhores em qualquer coisa que a gente faz. Que coisa incrível, né? Que coisa... Eu tenho esse hábito. Eu tenho esse hábito. Sim. Eu acho que sempre quando acontece alguma coisa, eu estava comentando com a Sô ontem, a gente teve um jantar com uma pessoa muito querida, eu sempre, quando acontece alguma coisa, eu falo, o que eu podia ter feito diferente? Ou, se de repente aconteceu alguma coisa, o que eu fiz muitas vezes para ter essa reação, Mas não com aquela coisa de, fez errado, fez... Não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado. É realmente uma avaliação de falar, peraí, ali eu realmente não tive assertividade, ou de repente faz muito sentido parar e reavaliar tudo isso aí. E a vida do Rodrigo? Conta um pouco de você pra gente. A gente tá falando, a gente entrou acelerado, falando de convenção, falando disso aqui. Pô, e a tua vida? Conta um pouco do Rodrigo, a gente quer te conhecer. E aí? Bom, Rodrigo, pai do Fernando e do Gabriel, marido da Thaisa, mas que tem a família, meus pais, os meus irmãos. Você é muito família mesmo. Sempre em primeiro lugar. Então, eu posso dizer que a minha vida como empreendedor, ela começa com muitos altos e baixos e que me ajudaram a ganhar um amadurecimento talvez mais cedo. Talvez eu levei mais porradas do que nesse dia do ringue ali antes.
Porque você fala do vírus jogo e as pessoas naturalmente muitas vezes olham quando a gente está hoje numa empresa de sucesso, numa posição de liderança, mas não tem o conhecimento da jornada toda que foi. Então, eu sempre procurei, Silvio, eu me aproximo muito rápido das pessoas, eu confio muito rápido nas pessoas, e aí eu tenho colocado assim, na mesma velocidade que eu confio, que eu me aproximo, hoje é a mesma velocidade que eu me afasto. Uau. Porque eu acho que a gente tem que... dessa forma, e as pessoas que a gente se aproxima, como você, e que mantém próximos, são as pessoas que estão... que seguem os mesmos valores ou princípios que a gente coloca. Sim, então, sim. tudo que tiver... eu creio que o que eu busco fazer na minha vida é tudo que sai dos valores que eu escrevi, do que eu quero e dos princípios, eu começo a dar menos importância. Isso faz com que as pessoas que estão à sua volta, elas se renovem ou fortaleçam, mas que você tenha sempre uma vibração positiva numa mesma direção. Paralelo à minha atividade principal, que é a Alpha Graphics, eu, como hobby principal, é a maratona, corrida. Pensei que você fosse falar das ONGs. Não, a ONG não é hobby. Não, é que você fala da ONG como se fosse... Desculpa, é porque você fala do hobby. Hobby, na verdade, não é só aquela coisa, sei lá, diversão, fun. Você fala de um jeito, das ONGs, de um jeito muito carinhoso. Por isso que eu te falei, apaixonante. Acho que a palavra é apaixonante. Você tem muita paixão por esse lado social. Você é um... Desculpa, te cortei, acabei de te cortar. Desculpa. Não. É que quando eu coloco que é muito mais... talvez a ONG pode ser uma expressão mais forte aqui, mas é como se fosse missão de vida ou causa do que hobby. Sim. Aliás, talvez eu creio que muitas vezes quando você faz um trabalho social de alguma forma que se for um hobby, talvez seja algo temporário na sua vida. Sim. E a ONG você pode ter talvez uma longevidade maior. Então, eu sou envolvido de uma forma mais atuante há 10 anos, há 12 anos precisamente, desde 2011. Eu resolvi que eu entendi que era o momento de eu começar a retribuir imediatamente coisas para a sociedade. E não significa que é doação em dinheiro. Sim. Eu digo em tempo, em conhecimento. Então, eu adoro participar de conselhos, de ONGs, de atividades que eu possa, de uma forma, fazer a diferença. E eu confesso, e aí, começando agora 2023, o final do ano é sempre cheio de eventos empresariais, cheio de eventos de fornecedores, mas o dia que acontecem os eventos das ONGs, eu estou presente na maior parte deles, eu saio absolutamente de alma lavada, de sentimento de papel cumprido. Então, para mim, é algo assim, tem várias coisas na vida que eu não abro mão. Uma delas é estar envolvido diretamente em ações sociais. E você pode falar quais são? Posso. Hoje, as que eu mais participo vou começar pelo Vida Corrida, que é uma ONG no Capão Redondo, liderado pela Neide Santos, uma mulher que eu sou apaixonado. Ela é apaixonante. Ela é a história de vida maravilhosa e que transforma ali no Capão Redondo, transforma a vida diariamente de 300 crianças, 300 mulheres. Ela tem uma capacidade de se reinventar. A gente podia convidar ela para fazer um podcast. Ela vem a qualquer momento. Você não acha? Porque é uma história de vida incrível. De vida e também de reinvenção diária do que ela faz. O Vida Corrida, para mim, é um dos exemplos de ONG de valor. Uma outra que eu me envolvo bastante é o ADOS. O ADOS é uma ONG que faz acolhimento de refugiados no Brasil. A nossa origem ela é de refugiados, né? É um país com origem muito diversa. Meu pai foi refugiado. Sim, meus avós.
e assim por diante. E o Brasil acolheu. E muitos de nós. E o que acontece nos últimos anos, a gente tem muitas vezes uma visão de que o refugiado... existe muito preconceito com origens de refugiados, e a gente às vezes entende o refugiado vem da Venezuela, o refugiado vem que está aqui, é um país do lado, onde a pessoa eventualmente tem um idioma que fala mais próximo, mas a pessoa chega sem documentos, com a família, e precisa recomeçar a vida. Ninguém é refugiado porque quer. Né? Sim. E aqui no Brasil, nós temos refugiados de mais de 70 países diferentes. Então, você imagina recomeçar a vida de uma pessoa que vem de um país, uma cultura muito diferente da nossa, vem do interior da África, numa república, né, do Congo, e vem para cá e tem que passar por uma adequação de documentos, mas depois de cultura, de idiomas, Sim. depois colocação de emprego, ou seja, os desafios dos refugiados são gigantes. É uma que eu me atuo bastante, atuo no conselho ali desde 2016. Os nossos eventos, nossas feiras, todas as nossas feiras, os nossos atendentes são de uma ONG que chama AME, atendentes muito especiais. Então a gente apoia eles e contrata jovens com síndrome de Down para trabalhar nossos estandes. Ou seja, também é uma forma de trabalhar diversidade. Diversidade de uma forma muito mais ampla, porque dar a oportunidade para jovens com síndrome de Down não é uma característica corriqueira no mercado. E estou, por último exemplo, no IU Green, que é um conselho de uma cooperativa de catadores de lixo de rua, onde a gente... Você levou ele na convenção? Numa das convenções que você participou, sim, o Roger Coppel. Até para fazer jus aos nomes, o ADOS é o Marcelo Aidu, que é o presidente, é uma daquelas pessoas que você tem que se conectar, porque ele tem uma aura, vamos dizer, eu acho incrível, uma luz quando eu estou do lado dele, a força que ele dá para fazer esse atendimento é gigantesco. O Paulo Adair é do Projeto AME, que tem um filho com síndrome de Down, então ele e a esposa montaram o Projeto AME junto com outros pais, e o Renatão é o nosso atendente mais do que especial, que ele está sempre com a gente nos eventos. E na IU Green, então, que tem o Roger Coppel, que a gente basicamente colocar processos profissionais e corporativos dentro de uma cooperativa de catadores de lixo. Então você consegue obter resultados maravilhosos. Então, quer dizer, é isso que no dia a dia eu encontro tempo para achar. E aí... Os hobbies. Eu te interrompi nos hobbies. entre um trabalho e outro, entre um treino de maratona ou outro. É um treininho de maratona, uma maratona em Nova York. Essa eu ainda não fiz, tá na lista. Tá. Eu ainda estou nas maratonas nacionais. Fiz uma só nos Estados Unidos, mas... Mas eu lembro que você foi para os Estados Unidos, porque eu falei, eu chutei Nova York porque eu lembro que você foi para os Estados Unidos. E uma maratona. E nos Estados Unidos eu fiz uma maratona de Orlando. Tá. Mas que lá tinha uma característica específica, que eu fui para um desafio, que é um negócio chamado Desafio do Dunga, que não é apenas uma maratona. Elas são 4 dias de corrida, poucas pessoas são aceitas a fazer essa modalidade, que você corre na quinta-feira 5 km, na sexta 10, no sábado 21 e no domingo 42. Então você completa os 78 km da corrida. E é maravilhoso, porque... Não. Você fala, eu tô cansado só de pensar. 5 num dia, 10 no outro, 42 no outro. 21, 42. Então você tem que se preparar para isso, mas o legal é que todas essas corridas são por dentro dos parques da Disney. Então você faz a por visita. Isso, Dunga. Que aí existe o 5 é a corrida da Minnie, o 10 do Mickey. Eu não lembro agora a ordem. Você completa o 21 e 42, você ganha o Pateta, e se você ganha o 5, 10, 21 e 42, você ganha o desafio do Dunga, que deve ser os maluquinhos. Para fazer isso, tem que ser maluco. É isso. Então, mas é legal, assim, é muito mais uma tentativa, e aí o jeito que eu comecei a repensar a minha vida,
Porque eu sou um empreendedor por natureza, eu sou um workaholic, mas talvez em algum momento eu percebi que eu estava exaustivamente só cuidando disso. E aí eu creio que a vida talvez naquele momento estava desequilibrada. Estava tendo sucesso profissional, estava ganhando dinheiro, mas tinha um desequilíbrio qualquer. E aí, depois que eu me caso e vem o Fernando, começa a falar, bom, o que eu quero? Aí eu começo a repensar um pouco de equilíbrio. E aí eu começo a fazer ações sociais, começo a cuidar do esporte, a dar mais importância, mais tempo para os amigos, para a família, a estudo e não só trabalho. E a gente entra... Só um detalhe. Um dia você me mostrou a sapatilha que você corre. Gente, é outro... É uma tecnologia... Bom, isso aí dá um podcast só falar sapatilha. Mas uma das coisas que eu te admiro muito é que você lê muito. Uhum. Você adora a leitura. Você adora. E sempre quando eu vou conversar com você, você fala, olha, eu acho que esses livros fazem sentido. Se você tivesse que indicar algum livro, ou alguns livros para 2023, ou para a tua vida, não importa 22, 23, o que você recomendaria para a gente ler? Eu sempre... Eu escolho livros que eu digo que são sazonais, que eu acabo comprando vários e dando de presente para várias pessoas. E certamente eu vou te enviar um de presente. Mas hoje, o livro meu de diário um livro do Ryan Holiday, chama Diário Estoico. 366 citações. Um beijo especial para o Alexandre Flug, superintendente do SESI, que indicou esse livro. A gente comprou meu livro de cabeceira. Tô te falando, meu livro de cabeceira. É impressionante como parece que o cara está escrevendo pra gente hoje. É impressionante. É impressionante. Então eu leio 2 hoje ao mesmo tempo, que eu leio o Reflexões Meditações, de Marco Aurélio e o Diário Estoico. Sim. Que o Diário Estoico é uma compilação só que eu fui perceber, aí que vem a parte interessante. O Ryan Holiday, que é quem escreve o Diário Estoico, todos os livros, ou muitos dos livros recentes que eu recomendava para as pessoas eram do Ryan Holiday, mas eu não sabia, eu tinha um desconhecimento que a origem era do estoicismo. Uau. Então, quando você pega, por exemplo, O Ego é Seu Maior Inimigo, é um livro dele. A Quietude e a Chave é um outro livro dele. Então você tem até mesmo outros livros de outros autores, e eu comecei a perceber que a origem desses livros tem o estoicismo como base. Aí eu falei, deixa eu mergulhar nisso, que eu creio que assim, é um livro que muda a vida. Mas apesar da estrutura do livro, de ter as citações diárias, eu acho que é legal ler na ordem do livro, mas eu não me prendo à ordem do livro. Eu gosto de pegar datas que são importantes, e quando você vai no índice, você vê o tema do mês específico, como é estruturado o livro. Se eu estou precisando de algo que eu busque energia, ou que aceite algo que aconteceu, ou qualquer coisa, eu vou direto num capítulo. Tem sido muito comum, Silvio, que quando eu tenho uma discussão com algum amigo, algo que aconteça, algo que aconteceu com uma pessoa querida do meu relacionamento, eu procuro uma página e na hora tiro uma foto e mando para a pessoa, cara, isso aqui eu busquei para você. Então eu tento, é um livro que está absolutamente, não é no meu dia a dia, na minha hora a hora, o jeito que eu trago ele. Foi o meu presente de final de ano, aí para todos os nossos franqueados. Todos os franqueados da Alpha Graphics receberam esse livro de presente. E por que é legal só, perdão, estender nessa parte específica? Não. Porque a base do estoicismo, para mim, toda ela foi o que fez a gente conseguir superar a pandemia. Uau! A forma como o estoicismo é ligado. Outra sugestão que eu dou nesse livro, ele é tentador você começar a ler página a página, mas leia, parece básico que eu vou falar, mas leia a introdução. Porque se você não entender a base do estoicismo, por que aquilo está escrito daquele jeito, porque você pode até encarar o livro como um livro de autoajuda.
E se você não entender a filosofia, você vai entender ele como... Então, quando você tem aí esse livro ele fez, de novo, parte do... Tô aqui por causa do livro. Tipo, do dedicar tempo ao que está ao meu controle e absolutamente energia ao que me faz bem. O resto... não. E eu me recordo, e na pandemia, eu creio que a gente percebeu a quantidade de tempo. Primeiro que a gente percebeu que a gente não tem controle sobre tudo e que a gente perde muito tempo com assuntos e com pessoas que não são importantes para nós. E aí o estoicismo te faz dar um belo de um filtro. Então, muita coisa que era relevante para mim, assuntos que eram relevantes, pessoas ou coisas que me tiravam o sono, hoje não tiram mais. Quando a gente voltar para casa, hoje vamos abrir uma página. Uhum. É um super exercício. E é tão engraçado. Por quê? Porque o Rafa, meu filho caçula, de vez em quando ele aparece lá em casa. E o livro estava assim, do lado. Uhum. Aí ele pegou e falou, pai, que eu tenho o mesmo hábito que você, né? Ah, você gostou? Leva. Leva. E aí ele olhou, pai, esse aqui livro, começou a folhear. Eu falei, leva, faz sentido para você, leva. Então, e é uma coisa muito incrível, né? Eu comecei agora a treinar, comecei a andar. Que bom. E aí um agradecimento especial para o Marcel Miri, que é o diretor do SESI da Leopoldina. Ótimo. E nós estamos no treino. Eu estou andando com o Marcel, chega o Flug, o Alexandre, e fala, tem que ler um livro. Aí o Marcel falou, o Marcel é do vôlei e tal, lê livro, tal, não sei o quê. Aí eu falei, eu compro. Você não faça nada, eu compro. Aí o Alexandre olhou para mim, o Flug, falou, beleza. Aí eu dei de presente pro Marcel esse livro, antes de chegar o meu. Ele falou, cara, mas você leu? Eu falei, não li. Mas eu te prometi, o teu chegou primeiro, tá aqui. Então, e muito desse hábito, eu confesso, eu aprendi com você. Obrigado. Aprendi. Foi uma daquelas lições do teu escritório que fala, dá livro, faz não sei o quê, faz... É muito incrível tudo isso, né? Muito... Eu creio que livros são coisas de momentos. Tá. Tipo, mensagens que você precisa... Eu particularmente gosto de livro que ajuda a transformar a minha vida e que me ajuda no equilíbrio geral ou no meu dia a dia. É o tipo de livro que eu gosto. Mas não significa que que um livro de romance, que um livro, uma biografia, não acrescentem também. Mas como eu entendia que a gente precisava de uma reflexão maior do porquê estamos aqui, mas o como agir sobre questões inesperadas. Então, assim, outro dia me pediram, eu vou antecipar, uma pergunta que me fizeram outro dia, assim, resume o livro em poucas palavras, né? Eu peguei e falei assim, tem duas questões muito básicas. Primeiro que é a certeza e a consciência de que a gente vai morrer. Isso, quando você entende isso no livro, você passa a trabalhar o seu ego de que você não é absolutamente melhor do que ninguém, você não é... Sensacional isso. Isso, assim, então, assim, você te traz para uma... E tem passagens no livro que são muito boas, que, assim, os grandes generais ou imperadores, Marco Aurélio, principalmente, quando voltava de uma grande guerra, vinha... Quando você está no melhor momento da sua vida, o seu ego te infla. E é aí que você acaba. Quando o ego está muito, muito inflado. Então, assim, você vai morrer. Então, nós vamos morrer. A segunda coisa... Pode falar um palavrão? Pode. Vai dar merda. Diariamente vai. As coisas vão acontecer coisas erradas que não estão no nosso controle diariamente. Sim. Vão acontecer. Algumas menores, outras maiores. E o que determina é como a gente lida com o que veio para nós. Então eu tenho duas opções. Ou a pandemia veio, cara, ou eu me abato, fico quieto, deixo que as coisas aconteçam, ou eu vou atrás e faço acontecer o que estiver ao meu alcance. Então, assim, sabendo disso, que você vai morrer e que vai dar merda, e você consegue ter uma vida mais leve. Não combinamos nada. A sua briga comigo, porque eu falo assim, você tem que empurrar a vida. Mas não no sentido de empurrar, tipo... Não é empurrar, mas assim, cara, você tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer. Eu acho que tá no sangue do empreendedor. Não dá pra ficar... Não, tá. Então... E vai dar merda. Vai dar merda. E aí, cara, aconteceu.
pode acabar a luz aqui, meu carro que está ali fora, pode acontecer alguma coisa, coisas vão acontecer o dia inteiro. E a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida, a gente não tem controle sobre isso. Sim. Até como a gente lida sobre essas coisas é o que muda. Então, isso fez... Aí, de novo, o livro, ele me ajudou até a selecionar quem eu quero por perto, quem eu não... Ou não que eu não queira por perto, mas que eu não queira tão por perto, porque você passa a ver se a pessoa cada vez mais está não só falando a verdade, mas ela está agindo com a verdade, e assim por diante. Ou seja, é difícil, porque é um livro de 500 páginas, não dá para resumir em pouco tempo, mas para mim é uma que coisa, lição né? de vida. Coincidência boa. Você vê como a gente está conectado. Você vê, é uma coisa incrível isso, eu acho. A gente está sincronizado, é mais do que conectado. Cara, que incrível, que incrível. Olha lá, ó. Nossa meia hora, assim, ó. Caramba. Falei pra você. Eu falei, quando eu te convidei, falei, é o primeiro. Fica tranquilo, porque... Que mensagem você quer deixar pra gente, pros empreendedores, pras pessoas, pra... Você é um cara visionário, pro Brasil, pra... O que tá no teu coração pros próximos anos, pra gente? Eu sou um eterno... eu sou um otimista, mas eu creio que a gente tem que estar, de novo, com a nossa energia concentrada no que precisa ser feito. Eu vou voltar um pouco ao livro, mas a gente perde muito tempo discutindo coisas que não fazem sentido e que a gente não tem nenhum tipo de controle sobre isso. Eu sei que hoje à tarde vai cair uma super tempestade. Eu sei que... Então, eu tenho que ter a consciência disso. Então, assim, esteja sempre... se prepare, estude, mas, assim, as coisas não vão cair do céu. A gente tem que arregaçar as mangas, tem que ir para cima, com pessoas... Agora, alice a pessoas que você definitivamente confia, você entende que são leais a você, que você possa se dedicar ao máximo sabendo que vai para frente. A mensagem minha é sempre de otimismo, mas de assumir responsabilidades, de que você literalmente colhe o que planta. Então, cara, colha coisas boas todo dia, que vão vir coisas boas todo dia. Vai para cima. Vai para cima. Difícil. Não, é incrível. É incrível. Tá com você é sempre incrível. Incrível. Então, te agradeço de coração. Conta comigo. É uma honra para mim, pro Michel, pro Léo, para todo mundo que está escutando a gente. Tá com você é muita luz, muita bênção e só tenho que te agradecer do coração. E que a gente tenha um ano incrível. E se eu posso brincar, cara, se der merda, vai dar merda e vambora. Vamos acelerar. Se der merda, conta comigo. Se não der, conta comigo também. Tá? Fica com Deus. Obrigado por convidar. Muita gratidão. Muita gratidão. Beijo. Gente, um bom ano para todo mundo. Com muita luz, com muita energia, com muita bênção. Vamos para cima. Beijo para vocês.